Olá pessoal, tudo bem? Galerinha, essa semana vai ser um pouquinho diferente. Vocês vão ter uma atividade avaliativa, ou melhor, uma avaliação, com o conteúdo que a gente viu até agora, tá? Do início de junho até agora, comecinho de julho. Para isso, esse vídeo para tentar ajudar um pouquinho vocês. A gente começa falando um pouquinho sobre um estilo artístico chamado pop art. Galera, pop art, um termo em inglês, que tradução literal seria arte popular. Ele vem, na verdade, como uma crítica à Revolução Industrial. A arte que começa a ser feita de maneira industrializada, ou seja, feita em várias quantidades, sem um conceito específico, sem uma objetividade específica. Então a pop art ela vem para criticar o capitalismo dentro do conceito e da expressão artística. Em seguida, a gente já vem para um outro estilo artístico chamado op art, ou optical art, tradução literal aí, ilusão de ótica. É uma forma de crítica também ao sistema capitalista da arte. Então eles começam a empregar física e matemática dentro da arte para tentar trazer para a arte um conceito mais individualista, mais único, digamos assim, sem que ele pudesse ser tão industrializado. Lembrando que um dos caras mais importantes desse estilo artístico é um carinha chamado Victor Vasarely, tá? Então esses são os dois estilos artísticos aí que eles vêm como uma forma de crítica para esse capitalismo aí, para essa arte que começa a ficar sem muitos parâmetros e começa a ser feita de forma industrial, tá bom? A gente também viu um outro estilo, e aí esse estilo mais perto das nossas histórias em quadrinhos, que são 3 técnicas diferentes aí para se fazer esses quadrinhos especificamente, de forma crítica, com sarcasmo, né, que viram sátiras, na verdade, mas sempre com muito bom humor e respeito, tá? Então a gente vai ter a charge, o cartoon e a tirinha. Galerinha, muito simples. O cartoon, ele vai tentar colocar ali no quadrinho uma situação qualquer, né, desde que a gente a identifique, e nessa situação a gente vai ter um tom de sarcasmo, de crítica e bom humor, tá? A charge, ela vai ter uma situação muito específica, não é uma situação qualquer, é uma situação muito pontual, tá? Também num tom de sarcasmo, de crítica, de sátira, mas sempre com respeito, tá? E a tirinha, elas são vários quadrinhos que tem tudo isso também em conjunto. Então ela também vai ter um tom de sarcasmo, de crítica, de bom humor, de respeito, mas em vários quadrinhos, tá certo? Esses são os modelos aí dessas 3 modalidades que a gente vai ter dos quadrinhos. Mais tarde, a gente falou um pouquinho também sobre publicidade jornalística. Na publicidade jornalística, a gente falou um pouquinho sobre o quanto as técnicas e os materiais eles podem fazer diferença na divulgação de um material, ou de uma capa de revista, por exemplo. A gente sabe que faz toda a diferença quando a gente usa determinadas cores, quando a gente usa determinadas imagens. Então imaginem, por exemplo, que a gente tem uma capa de revista. Importa o tamanho que vai ser a manchete, o título dessa revista? Sim. Importa a cor que vai ser? Sim. Importa a maneira como essa imagem é colocada? Sim. Vocês tiveram 2 exemplos aí, no texto que eu deixei para vocês. Um dos textos, um dos exemplos, era a imagem de um presidente que sofreu impeachment, que foi o Fernando Collor de Mello. Na verdade, ele não sofreu impeachment, né? Ele abdicou antes, né? Ele renunciou antes de sofrer o impeachment. Mas a matéria ela traz assim, ele caiu, e aí mostra a imagem dele olhando para baixo. Você acha que tem uma correlação dessa imagem dele olhando para baixo com o título da matéria? Sim, né? Eu não poderia colocar uma matéria dizendo ele caiu com ele sorrindo para a imagem, né? Então tudo isso tem uma correlação para chamar mais atenção para essa matéria, tá certo? Então, na publicidade jornalística, eles sempre vão prestar atenção na imagem que eles vão colocar, que tem que ter tem que fazer sentido ali junto com o título da matéria, com as cores que eles estão usando, entre outros recursos ali que faz parte de todo esse contexto para chamar a atenção do público em geral, tá certo? Por último, a gente falou um pouquinho sobre design. Galera, e aí, de uma forma geral, qual a importância do design hoje em dia ou na história do ser humano? O design, ele vai atribuir valor a um produto. Essa é a grande diferença. Então, um produto, o meu produto pode ser igual ao seu, que pode ser igual ao do Joaquim. Qual a diferença?
O meu design pode ser diferente do seu, que é diferente do Joaquim. Então, esse design vai atribuir valor a esse produto. Quando eu falo valor, eu não estou falando de valor financeiro, mas eu estou falando de valor conceitual, de valor que vai ser mais representativo para mim, ou para Maria, ou para o Felipe, e assim sucessivamente. Então, qual a diferença, por exemplo, da embalagem do Toddy para a embalagem do Nescau, por exemplo? Eu tenho que ter atribuições ali que diferenciem essas embalagens. Eu não estou falando só na questão, no quesito valores, ou no quesito esse produto tem mais isso, aquele produto tem mais aquilo. Então o design ele vem como uma forma de atribuir valor a esse produto, tá certo? Junto com o design, a gente não pode falar do designer, que é o profissional da área de design, e a gente tem que entender que esse design ele veio para ficar. É ele que vai fazer com que a evolução dos logotipos, por exemplo, acompanhe a sociedade. Né? Então a gente tem, por exemplo, uma evolução muito grande desde quando foi criado, né, o logotipo, por exemplo, da Apple, né? O logotipo, por exemplo, da Microsoft, o logotipo, por exemplo, do WhatsApp, né? Do Instagram, desculpa. Então a gente tem uma evolução desses logotipos que vão acompanhando aí a evolução digital, por exemplo, da sociedade. Tá certo? Então essa é a importância do design e do designer, que é o profissional da área. Tá bom? Galerinha, boa prova para todo mundo, uma excelente semana para vocês e a gente se encontra aqui na semana que vem. Abração!